vou tentar responder rapidamente as perguntas. Em primeiro lugar, sobre o movimento estudantil, acho que a primeira coisa que nós temos que ter claro é a seguinte: a diferença entre o que eram os estudantes em 1961 e hoje é extraordinária. Naquela época nós tínhamos 100 mil estudantes no Brasil, 90% tinham universidades públicas, 10% de universidades privadas. Hoje nós temos 6 milhões de estudantes no Brasil. Então, eu inclusive entendo claramente que os mecanismos de representação do movimento estudantil hoje em dia, ou dos estudantes, se é que pode falar em movimentos, acho que há movimentos estudantis, são extremamente complexos. São extremamente complexos. Eu acho que é muito difícil, efetivamente, talvez seja um dos desafios que a UNE e outras entidades estudantis têm hoje, é tentar compatibilizar essa diversidade com uma diversidade profunda. A diversidade social dos estudantes. Hoje em dia nós temos uma invasão, uma saudável invasão de pobres na universidade, né, que antes nós não tínhamos. Né? Então, eu acho que isso cria, entre outras coisas, dimensões muito diferenciadas. Né? Eu acho que essa é uma das dificuldades. E outras questões que têm sido muito exploradas, como o problema do aparelhamento das entidades estudantis pelos partidos políticos. Meu Deus do céu, em 1961, as entidades eram absolutamente, entre aspas, aparelhadas. Aquilo lá era uma divisão entre o Partido Comunista e a Ação Popular, né, que controlavam basicamente o Congresso. E depois, em outros momentos gloriosos do movimento estudantil, esse, entre aspas, aparelhamento também existiu. Eu acho que, no fundo, a UNE e outras entidades estudantis vivem um pouco alguns dos problemas que eu mencionei aqui, que os partidos vivem, etc. Que é tentar entender melhor essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, mas, sobretudo, dar soluções práticas, porque senão eu não quero transformar isso aqui num grande processo intelectual. Eu cometi, efetivamente, muitas omissões na minha exposição. Uma delas foi não ter dado o destaque necessário ao papel que as comunidades de base tiveram e que uma parte relevante da Igreja Católica teve e tem até hoje. Tá? Nós sabemos completamente que, se nós formos fazer uma reconstituição da trajetória de militantes, de dirigentes, de governantes hoje ligados ao PT, nós vamos ver que eles têm o DNA dessa militância progressista da Igreja Católica. Foi aqui observar que isso mudou. Né? Mudou porque, em primeiro lugar, houve uma repressão muito grande dentro da Igreja, aliás, articulada pelo Papa atual, quando ele era o guardião da doutrina, né? Contra a Igreja progressista. Né? E eu acho que também a Igreja Católica, ela se viu confrontada, todos nós estamos confrontados com as mudanças sociais, ela se viu confrontada com as mudanças sociais, porque é evidente que a mobilização de setores populares em torno de demandas que tinham uma dimensão social e política muito clara, né, deixou de lado a mobilização de outros setores que não viam as suas vicissitudes nessa mesma ótica. Né? Então, isso é um problema mais geral. Eu não sou religioso, não sou nem batizado, então não sou uma pessoa autorizada a falar sobre isso. Mas eu acho que existe um problema claro. A Igreja Católica, ela interpela a transcendência. Né? No fundo, ela procura dar uma solução para as pessoas que não se conformam com a morte. Né? Todos nós não deveríamos nos conformar, mas nós reagimos a essa nossa situação transitória na vida de alguma maneira. Então, eles abrem a porta da vida eterna, etc, etc. As igrejas evangélicas, sem deixar isso de lado, elas interpelam os problemas cotidianos das pessoas. A pessoa tem dificuldades amorosas, tem dificuldades no seu trabalho, enfim, ela cumpre, até de certa maneira, um pouco um papel psicanalítico, assim, para muita gente. E eu acho que isso explica, entre outras coisas, a grande atração que esses setores têm. Evidentemente, na medida em que você individualiza os problemas, né,
a dimensão social se perde muito. E a Igreja Católica saiu correndo atrás dos evangélicos para fazer mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma interpretação assim, muito de algibeira que eu estou dando, mas que eu acho... Agora, quero deixar claro o seguinte, se eu fosse escrever um livro sobre, aliás, já escrevi artigos sobre o surgimento do PT, e neles eu reconheço fortemente o papel determinante que as comunidades de base tiveram. Olha, o problema da participação da sociedade em processos eleitorais, etc., eu acho que está ligado um pouco ao problema da crise do nosso partido, entende? Na medida que o partido perde um pouco a sua vida cotidiana, ele deixa de ser uma referência mais permanente, né? Ele tende a se mobilizar muito nos períodos eleitorais, e nos períodos eleitorais se mobiliza em torno dos comitês eleitorais. Então, esse é o problema. Mas isso também é um problema sobre o qual nós temos que refletir. Os partidos comunistas e social-democratas, quando surgiram, tem estudos interessantes que foram feitos na França, sobretudo, que procuram situá-los como uma espécie de contra-sociedade, né? Então, eles ofereciam alternativas abrangentes, culturais, havia uma imprensa vastíssima, operária para os social-democratas, para os comunistas, havia clubes esportivos, havia teatros, havia tudo, né? Isso mudou, né? Mesmo aqui no Brasil, os anarco-sindicalistas também tinham toda uma vida cultural, tinha uma contracultura de uma contra-sociedade. Nós estamos numa sociedade integrada, então tem que se ver o seguinte, talvez coisas como essas que estão sendo feitas aqui, né, possam ser formas de mobilização das pessoas, porque as pessoas estão ávidas de discussão, elas querem discutir, isso eu não tenho a menor dúvida. Então temos que ver como é que nós vamos inovar. Bem, o Delmar, ele alegou que tinha sido meu companheiro para me dar umas cutucadas aqui. Delmar, isso aí eu sugiro que vocês façam um debate sobre isso e tragam aqui alguém do governo. Não, eu quero deixar claro o seguinte, eu acho que o problema é o seguinte, nós pegamos um país com apagão, vamos ter claro isso. Aliás, foi uma das coisas que ajudou a derrotar o Fernando Henrique, né? E nós resolvemos esse problema. Nós não temos crise energética no Brasil. E nós temos hoje uma previsão de 4, 5 anos na frente para resolver os problemas energéticos. Bom, você mesmo mencionou que nós em Copenhague levamos uma proposta ousada. Eu diria, inclusive, que foi a proposta mais avançada que qualquer país apresentou lá e que tem implicações concretas do ponto de vista interno. Agora, outros temas que você levantou são temas polêmicos, entende? São temas polêmicos. Eu estou convencido, pelo menos, de que as nossas usinas nucleares, elas têm uma segurança enorme, total. Bom, estou dizendo a minha opinião. Eu, nos últimos meses, fui obrigado, por uma série de razões, a me ocupar desse tema concretamente. E sei que hoje em dia os temas, as ameaças nucleares, elas advêm muito mais de arsenais mal acondicionados pelo mundo inteiro do que concretamente das usinas nucleares. Não vamos tomar o episódio lá do Japão como um episódio, mas enfim, eu sei que são temas que têm que ser discutidos, nós não temos a menor dúvida. Da mesma forma que a questão das hidrelétricas. Quer dizer, eu sei que existem fórmulas que estão sendo propostas, as chamadas usinas plataforma na Amazônia, que reduziriam muito esses riscos de deterioração do meio ambiente. Enfim, simplesmente eu só queria fazer uma observação. Eu digo que são temas polêmicos, eu não me sinto nem com a competência para abordá-los um a um, né? Mas eu só queria dizer o seguinte, eu não acho que a Marina captou votos ambientalistas. A Marina é um outro fenômeno eleitoral, é um fenômeno que houve em vários países da América Latina.
que é, de uma certa forma, um setor grande da sociedade que não está muito satisfeito com as alternativas que ocorreram e que procura uma alternativa não duradoura. Eu acho que a Marina não repetirá esse resultado que ela teve. Pode ser que eu esteja enganado, eu até aprecio muito, acho que ela é uma pessoa com grandes qualidades pessoais, etc, mas acho que não repetirá. Mas esse fenômeno nós tivemos no Chile com o Marco Henriques, nós tivemos com aquele outro candidato que escapa o nome agora na Colômbia, que também fez, né? Em vários países da América Latina houve esses terços assim que comoveram. E no caso brasileiro, vamos ter claro o seguinte, ela captou uma votação conservadora poderosíssima, inclusive essa votação mobilizada em torno de temas morais, aborto, etc. Bem, o meu longínquo da vida, o FRJ, eu estava saudável aqui, olha, eu acho que os temas da mídia, eles têm que ser resolvidos em dois âmbitos. O âmbito que me parece mais importante é o âmbito da sociedade. Nós não temos hoje em dia uma clareza muito grande de quais são as alternativas que nós temos de comunicação, né? Eu acho que pouco a pouco as pessoas estão se dando conta que aquela ideia de ter um grande jornal no país é difícil, é muito difícil. O que então, nós temos que pensar, talvez insistir nisso, não sei, mas pensar em novas mídias que possam beneficiar concretamente um pensamento alternativo. Vamos ter claro o seguinte, nas últimas eleições, pensem numa coisa, o conjunto da grande imprensa foi contra o Lula em 2002, em 2006 e foi contra a Dilma. Conjunto. E, no entanto, nós ganhamos essas 3 eleições, né? Então, se estabeleceu aquilo que muitos de nós chamamos de diferença entre opinião pública e opinião publicada. Eles achavam que era uma opinião pública, e, na realidade, eles não eram mais do que opinião publicada. Terão todo o direito de expressar os seus pontos de vista, etc, mas nós temos que criar, digamos, antídotos na sociedade. O problema que se coloca, no entanto, que é um problema grave, é o seguinte, hoje em dia é praticamente proibido falar nisso. Qualquer pessoa que disser regulamentação dos meios de comunicação, o Franklin Martins foi arrastado na lama pela grande imprensa, né, em condições que ele foi vítima justamente do sectarismo da grande imprensa. Ele foi demitido da Globo e da CBN, não porque ele fizesse a propaganda do governo, não, simplesmente porque ele era um comentarista imparcial, né, e eles não suportam. Quem ouve as rádios, quem ouve os comentários de televisão, sabe completamente que há uma gigantesca parcialidade. Tudo bem, eles podem fazer isso. O que nós precisamos é criar alternativas disso. Uma das alternativas, eu acho que tem que ser repensada a nossa TV Brasil e outros mecanismos, de tal maneira que eles possam se constituir em alternativa e fortalecer as mídias já existentes. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Carta Capital não é uma revista importante? Quantos de nós assinamos a Carta Capital? Não seria uma coisa importante assiná-la, tê-la como uma referência, né? Viabilizá-la, portanto, inclusive do ponto de vista econômico, né? Com a sua independência, com as suas posições.